noite. Sejam bem-vindos a mais um Está Tudo Bem Só Que Não, mais um episódio, o 5º episódio. Hoje trago aqui uma assistente de bordo, penso que é assim que se diz, a Mariana Tavares. Olá, Mariana. Olá, Bia. Tudo bem? Tudo bem, só que não. Pois, só que não. Está tudo bem, só que não. Mariana, fala-me um bocadinho de ti para as pessoas também ouvirem aí o teu lado. Então, eu chamo Mariana, tenho 33 anos, sou do entroncamento, sou assistente de bordo, casada há 8 anos, uma filha de 5, vivemos em Lisboa e tenho ansiedade. Pois é. É verdade. E falando nisso, vou já dizer também, eras uma das minhas primeiras convidadas, só que depois não deu para ser logo no início, porque foi a Mariana que me apresentou basicamente o que era a terapia, porque eu não sabia, foste tu. E na altura eu fui também mais por influência tua, e desde já uma obrigada muito grande por isso. E é isso, vamos a umas perguntinhas. Sim, fico muito feliz de saber isso, não sabia? É verdade. Não Na sabia. altura, a minha irmã, na altura, é que disse que tu também fazias e não sei o quê, e pronto. Sim, Então, eu perguntei... apregou um bocadinho a terapia como uma religião. Talvez por sentir que, para além de me salvar a mim, tem salvo uma data de pessoas à minha volta. Faz a máquina funcionar. É verdade, é muito bom. E já agora, falando nisso, como é que tu iniciaste a terapia na altura? Quando é que sentiste que tinhas que ter esse tipo de ajuda? Eu só depois de começar em terapia é que comecei a perceber o big picture da coisa. Portanto, isto já vinha, já tinha começado há muitos anos, esta necessidade, mas ela surge quando eu não consigo ir contra comportamentos que eu não queria ter. Nomeadamente a minha postura na minha relação, com quem ainda estou hoje em dia, já lá vão quase 15 anos. Porque o meu marido sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito leve. Está-se bem. Exato. E eu não. Eu catastrofizava tudo, via problemas em todo o lado, sempre tive tendência para ser muito ciumenta, controladora. E a necessidade de terapia surgiu quando eu tentava mudar estes comportamentos e queria não voltar a repeti-los e acabava sempre por repetir. Depois tive ali um boost com a doença e morte da minha mãe, também foi bom, mas sem dúvida alguma, isto entretanto foram 2 terapeutas ao longo dos anos, mas é quando eu sou mãe que tenho assim mesmo o boom gigante de ok, eu tenho que me dedicar a isto a 200%, porque comecei a olhar para a Maria Leonor e a pensar que ok, tu podes ser o que tu quiseres, mas eu não quero que tu sejas ansiosa, porque isto é o que me separa de ser feliz. E foi aí que eu mergulhei, assim, sem medo mesmo. Sim, porque ter uma filha também ajuda também a pensarmos um bocado mais na nossa saúde geral. Sim, sim, sim. Nós temos de estar bem, para os filhos estarem bem, não é? Sim, 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 sem dúvida. Sei que também fazes terapia de casal, não é? Isso também não foi nenhum tema falado aqui ainda e eu queria também que falasses assim um bocadinho sobre isso. A terapia de casal a ideia de terapia de casal surge o ano passado. Portanto, ao longo de 2024 foi um ano mais atribulado para mim e para o André, a nível profissional, a nível emocional. Os nossos caminhos individuais trouxeram alguns desafios. E a ideia de terapia de casal surge ali no verão de 2024. E na altura, proposta por mim, na altura o André, não negando à partida, como a maior parte das mulheres com quem eu falo sobre isso me dizem logo pois, mas o meu marido nunca iria, o meu marido nunca estaria aberto a essa... Pronto, e não era o caso, o André estava aberto a isso,
mas disse-me na altura que, olha, vamos deixar passar um tempo, vamos de férias, vamos ter um fim de semana aos dois, aquelas coisas, não é? Primeiro, experimentar outras coisas exato. primeiro. E começámos, entretanto decidimos mesmo começar a fazer, começámos em janeiro deste ano, portanto há poucos meses que fazemos. Não surge como em muitas situações ser a espada e a parede, não é? Um casamento que esteja entre a espada e a parede, surge como antecipação, uma medida de antecipação. Exatamente. Exato. Ou seja, ok, estamos numa relação longa, temos rotinas, a minha profissão e a dele, ele é cozinheiro, portanto temos aqui uma logística de horários e exigência complicada de gerir, todas são, mas esta com os nossos contornos tornou-se complicada e, portanto, quando nos começamos a sentir a desconectar, portanto, tu continuas a amar, não pões em causa sequer o término desta relação, mas sentes uma desconexão. Ou porque já não têm tanto tempo juntos, ou porque o tempo que têm juntos é com o filho. Enfim, eu acho que isso é o mais normal hoje em dia. Com o que nos pedem em todo o lado, que não em casa, não é? Porque Exatamente. o que nos pedem em casa vai sempre para o último lugar, infelizmente. E então começámos a fazer em janeiro, e tem sido incrível. Acho que das maiores riquezas que tenho tido foi sem dúvida a terapia de casal. A entrevista é para ti, não é para o André, mas eu sei. E desculpa se ele depois ouvir isto. Foi fácil? O quê? O primeiro para ele foi uma reação boa, foi ok, isto, Olha, isto é bom, vamos continuar. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, dizer já que eu fui um bocado, ok, eu tenho tantos anos disto, tipo a levá-lo pela mão, sabes, do género, anda a ver o que a terapia pode fazer, as maravilhas da terapia. Mas fui completamente enganada. E isso começou precisamente no primeiro exercício, que eu acho que não existe problema em falar, não sei, não pedi autorização à minha terapeuta, mas acho que é um exercício muito interessante, que foi logo das primeiras coisas que nós fizemos na primeira sessão, que foi ela pedir-nos para nós apresentarmos o outro. E aquele primeiro momento em que tu estás com uma pessoa que não conheces, não é? Um terapeuta que não conheces. De um lado tens uma pessoa que não conheces e do outro tens uma pessoa que conheces melhor do que ninguém. Exatamente. É? Ou julgas que sim. Todos os dias. Sim, ou julgas Quase que sim. todos os dias. E de repente o André tem que me apresentar a esta terapeuta. Portanto, o que é que tu dirias hoje da pessoa com quem partilhas a tua vida, não é? E depois vais-te deixar condicionar pelo que ele gostasse de ouvir? Ou vais dizer a verdade? Vais lavar logo roupa suja? Vais ir ao início da relação há 15 anos atrás, ao que conheceste há 15 anos, ou vais ao agora? É muito interessante, tanto falar sobre como ouvir sobre ti. Inclusivamente, aconteceu eu ouvir coisas do André que me levaram, sabes? Porque não estava à espera, os highlights que ele tinha sobre mim não eram os que eu via, e tudo isso é muito giro e só acontece dentro de um gabinete de terapia. Pois, e fica lá. Exatamente. Fica lá e vamos... Ou num podcast para a rádio. Exatamente. Olha, qual é que foi o conselho mais absurdo que já te deram relativamente à ansiedade? Tipo, pessoas que não percebem patavina e dizem, pá, faz isto, que isso passa. Eu acho que há um clássico, não é? Que é, não. Ou não penses nisso. Uau. Não penses nisso, acho que é um clássico daqueles de emoldurar. Não penses mais nisso, ou então, opá, mas tem calma. Ou não te preocupes que passa. Essa desvalorização, não é? Mas eu acho que o que ganha o pódio, sem dúvida que é o não penses mais nisso. Não penses, até porque a ansiedade não tem pensamentos nenhuns. Exato. Olha, e alguma vez, assim do nada, tu
tiveste numa situação e do nada... Não, desculpa. Quando tu estás numa situação drástica, assim, ansiosa, tu tentas fugir ou tentas procurar o equilíbrio em ti e resolver na hora? Acho que não fui bem explícita. Foste, até porque achei a pergunta muito interessante. Precisamente pelo ficar ou. Eu tive uma situação que me fez procurar ajuda, portanto, na altura mudar de terapeuta, que foi uma crise de ansiedade como eu não me recordo de ter tido antes, e estava no hotel, estava de estadia. E numa crise de ansiedade eu já me sinto sozinha, noutro país, num quarto de hotel, a solidão é... maior. É. E aquele momento foi... Se eu pudesse, teria fugido dali. Portanto, só que eu acho que o grande truque para lidar melhor com a ansiedade e com as crises de ansiedade é precisamente deixar de tentar fugir delas. Porque tu não consegues fugir do teu próprio corpo. Exatamente. Não é? Portanto, tu tens o problema e a solução em ti. E eu acho que tudo melhorou a partir do momento em que eu decidi ficar. Houve uma consulta que eu tive com a minha psicóloga, foi em março do ano passado, em que eu lhe perguntei o que é que estava a acontecer na minha cabeça para, de repente, eu ter uma data de comportamentos que tinham cessado. Portanto, OCD com limpeza, OCD com arrumação, em algumas noites fora não consegui dormir com tudo apagado, ter que ter luzes acesas, e de repente isso tudo mudou. E eu estava-lhe a dizer como é que comportamentos que tu tentas mudar a tua vida toda, de repente cessam, sem esforço. Eu perguntei-lhe, isto é possível? E ela, sim, é possível, porque nós quando estamos a ter uma consulta e falamos de coisas que aparentemente até são relevantes, são irrelevantes, não é? Na verdade, às vezes são aqueles pequenos nozinhos, imaginando o cérebro como um grande novelo, não é? Que desbloqueia e deixa o fluxo todo passar de repente e já não existe ali um problema. Portanto, falar sobre coisas que aparentemente não têm grande relevância no teu comportamento diário é importante também, porque se te incomoda e se te fica a remoer, provavelmente vem de algum sítio mais profundo. Ainda bem que tocaste nesse assunto, porque para mim fez muito sentido a linha da vida nas minhas consultas. Porquê? Não sei se te acontece o mesmo, mas eu lembro-me de coisas, se calhar até já falámos sobre isso, eu lembro-me de coisas que nunca me lembraria se não tivesse terapia. Tipo, momentos na escola primária, que eu fechei os olhos e automaticamente vieram-me imagens consoante o que o psicólogo me estava a perguntar e aquilo que eu estava a contar. E depois, obviamente, os meus comportamentos de hoje têm tudo a ver com isso. Não sei se te acontece o mesmo. Sim, acontece, e eu acho isso muito bonito, mas acho ainda mais bonito quase que trazer a terapia para o dia-a-dia. A psicologia para o dia-a-dia e a todo o momento. Eu tenho, acho que vai ser para sempre uma grande referência para mim, um professor de meditação, o Hugo, que me dizia constantemente: Mariana, tudo é prática, tudo é prática. E aquilo, volta e meia, vem-me à cabeça. E de facto, quando aconteceu, acho que foi ontem à noite, que eu e o André estávamos ali, os dois no terraço, a conversar um bocadinho antes da Maria ir para a cama, e ela aparece na porta do terraço e diz: mas eu quero estar aí convosco. Estamos só aqui a conversar um bocadinho, mas eu também quero estar aí. E caramba, era aquele momentinho que tínhamos os dois para estar a conversar. E o André, naquele momento, olha para mim e diz-me: bem, acabei de me lembrar de eu fazer isto aos meus pais. De o querer procurá-los quando eles estavam os dois a beber o café a seguir ao jantar. Estás a ver? E eu acho, isto também me acontece muito, falei deste exemplo por ter sido ontem, isto acontece muito e acho que é uma questão de prática
quando eu gosto muito do termo disponibilizarmos, porque quando tu disponibilizas a tua mente e o teu coração, tanto para os outros como para ti, tu consegues aceder a uma data de coisas. E a maior parte dos problemas, a meu ver, existem porque tu tens medo de mergulhar neles, tens medo de tocar neles. Não é? Portanto, essa memória, quando na escola aconteceu aquilo, tu podias perfeitamente olhar para isso e pensar assim, eu não quero ir ali. E ao mesmo momento que estás a pensar, eu não quero ir ali, porque tu não escolhes onde é que te lembras das coisas, estás naquele momento a atender um cliente no teu trabalho e até lhe vais responder de uma forma mais ríspida, não é? E o teu comportamento não... Caramba, mas o que é que lhe passou pela cabeça para ter respondido assim? Nós às vezes não percebemos certas respostas que os outros dão. Exatamente. Eu acho que é muito bonito o exercício de olhares para o outro como criança também, como uma criança que não teve uma data de necessidades ajustadas, e olhar para nós também assim ao mesmo tempo. Eu acho que é aí que nos vamos encontrando para a paz e o amor. Até porque agora a saúde, ai que totó, a educação está muito diferente. Agora, ou tentamos que seja um pouco diferente, pensando no que nós passamos, não é? Sim. Digo nós em geral, para toda a gente. Não só eu e tu, não é? Sim, sim, sim. Mas eu acho que depois esta questão da educação é uma linha tão ténue entre... Foi como quando apareceu o termo educação positiva, né? Que eu gosto muito de usar a educação consciente. Sim. Estares consciente do teu comportamento, do que é que aquilo pode causar, estar consciente também do porquê de estares a responder determinada coisa, para mim faz muito sentido. Mas existe um grande ódio geral à volta do termo educação positiva, porque na cabeça da maior parte das pessoas é dizer sim a tudo, não é? E na maior parte não, em algumas cabeças também de pessoas que não têm guidelines para praticar uma educação assim, acreditam também que esta educação será o sim a tudo, Sim. não é? Mas não é isso que tem que acontecer, nós não podemos saltar de um 8 para 80, não é? Não podemos saltar de fazer tudo às escondidas dos nossos pais para uma coisa completamente contrária com os nossos filhos, ou por vingança, ou porque não queremos que eles sejam assim connosco. Sim. A revolta que ali está, agora vou fazer porque na altura não tive. Consciência, parar para pensar. Então, e Mariana, eu que tenho medo de andar de avião, como é que é uma pessoa ansiosa viajar para cá e para lá e estar sozinha lá e isso tudo? No avião, para mim é um bocadinho... não existe tempo. Pois. E não existe ansiedade. Muito bom. Para mim. Ansiedade, e estamos aqui a pôr este termo ansiedade, não estamos a falar da ansiedade boa que é necessária ao bem-estar do ser humano. Falámos nisso no episódio anterior, por acaso. Estamos a falar de, ansiedade, medo de nos dar comportamentos que nós não queremos ter, não é? Desajustados. E perante as pessoas que lá estão, não é? Sim. Eu não sinto. Agora, durante muitos anos, tive muitos problemas, muitas crises de ansiedade antes dos voos. Portanto, nas noites antes e no dia do voo, normalmente o meu tempo limite dessa ansiedade era vestir a farda. Até lá, valia tudo. Depois de maquilhagem e farda, não acontecia mais. A ansiedade manifestava-se muito por um desconforto de não saber bem explicar o porquê. E o André, na altura, fazia um exercício comigo que me ajudava imenso, que era assim, pá, caramba, olha aqui à volta, está tudo bem, tu daqui nada estás em casa. E eu cansei-me muito ao longo dos tempos eu estar a sobreviver a isto. Sim, era só um hábito e acordavas e reagias daquela maneira. Sim, era sempre, caramba, era uma sobrevivência, eu
não usufruía de uma data de coisas maravilhosas que o meu trabalho me podia proporcionar. Eu não ia passear sozinha porque isto, eu não ia fazer aquilo porque aquilo, enfim. E também era aquela cena de sair de casa, não é? Sim. E teres que deixar Sim. o teu lar, não é? Sim. Saís todos os dias trabalhar para outro país. Terapia, terapia, terapia. Pronto, é o que ajuda. Tem-se manifestado muito. E quem é agora, depois de longos tempos de terapia, quem é agora a Mariana Tavares? Eu acho que agora a Mariana é uma pessoa ansiosa e em paz com isso. Acho que decidi ir de dar as mãos, finalmente, à ansiedade. Ok, estás aqui, é para ficar, então eu vou contigo. Boa. Muito bom. Muito bonito. E já tiveste assim alguma crise num momento que não estavas mesmo nada à espera e aconteceu, não é? Sim. Olha, eu acho que o que estava a falar há bocado no hotel, essa em particular foi muito má, porque lá está, quando tu achas que vais ter uma noite muito descansada, isto já foi há alguns anos, portanto, preparar-me para aquele descanso e para aquela rotina, como as minhas colegas todas dizem, ai não, agora vou para a caminha, 9h30 estou a dormir, depois acordo às 6h30 plena, para ir ao ginásio ao pequeno almoço, e naquele momento em que tu achas que finalmente vais descansar, o corpo e a cabeça, para mim isso é o pior. Acredito, também já tive umas assim quando ia dormir e é horrível porque vais mesmo para aquela cena de ok, agora vou. Sim, parece que é Acabou autodestruição, não é? E depois de repente um choque. E batimento cardíaco acelerado e essas coisas todas. E se a tua ansiedade fosse uma personagem, qual é que ela seria? Uma personagem. Bem. Não sei se é de escolher, tipo... Podes dar duas. Uma cómica. Podes dizer duas. Ai, será que tenho que ir para as princesas da Disney por causa da minha filha? Claro que sim, podes. Vou escolher a Mulan. Porquê? Porque eu não conheço também, não é? Para tentar perceber. Então, aparentemente invencível, persistente, porém capaz de mudar, não é? Portanto, mutável. Ela mascara-se de homem, não é? Para ir combater, por ser a última da linhagem da família dela, mas só os homens são aceitos e, portanto, ela corta o cabelo e não sei se tinha buço na altura ou não. Sim, acho que é uma ótima metáfora para a minha ansiedade. É bonito. Várias respostas diferentes. E agora tenho um desafio. Está tudo bem, só que não. Quando? Reticências. Está tudo bem, só que não. Quando desistimos. É verdade. Até lá. Está tudo bem. Até lá está tudo bem. Olha, a pergunta de sempre, não é? Entretanto, as pessoas começam a enjoar com a pergunta porque ainda não perceberam o porquê. Mas já te caiu algum ovo no chão? Então, olha, eu vou-te confessar uma coisa. É a primeira vez que eu ouço essa pergunta. Porque, infelizmente, devido à correria habitual, ainda não consegui ouvir. Mas é assim, mais genuíno não poderia ser. Claro. Ok? Portanto, eu não sei porque estás a fazer essa pergunta. Ninguém sabe. Mas tu sabes que eu cozinho muito com a minha filha. Pois é. E já caíram alguns, eu vi. Vários. Mas tu mesmo? No chão mesmo, caíram? No chão? Vários. Então, e como é que resolveste a situação? Ou seja, como é que limpaste? Bem, eu acho que todos os ovos que eu deixei cair no chão... Acho não, sei. Todos os ovos que eu deixei cair no chão foi com a minha filha.
e aprendi a manter muita calma com o meu OCD. Ensinei-a como é que se limpava e limpei com ela. Mas como é que limpaste? Queres saber como? Sim. O processo? Então, primeiro papel de cozinha. Ótimo. Primeiro papel de cozinha, depois um paninho úmido, depois um paninho seco. Com um produtinho ali pelo meio, não é? Depois entre o paninho úmido e o Sim, paninho que seco. cheiro a ovo não é muito agradável. Não. Quando passa ali bastante tempo. Era isso que eu te queria perguntar. O porquê não te posso dizer ainda, Ok. não é? Mas depois vais ver este episódio teu. Não é? Ok. Estou curiosa. Olha, e quando é que tu sentiste, agora aqui, voltando atrás, como é que tu lidas com... Não é como tu sentiste, como é que tu lidas com as tuas recaídas? Tipo, a gente está muito bem, ou seja, a terapia é contínua, não é uma coisa que só vais quando te sentes mal. Como é que lidas com uma recaída? Pronto, quando estás assim, nos piores dos Olha, piores dias? eu tenho estado muito bem com a minha ansiedade. Tenho estado muito orgulhosa desse processo que nem sei bem qual é que foi. Mas no outro dia, não há muito tempo, para aí há uma semana, comecei a sentir algum desconforto, portanto, ansiedade a manifestar-se no que seria um mergulho para o abismo. E logo com os primeiros sintomas mandei uma mensagem ao André, ao meu marido, em que disse a crise de ansiedade, long time no see. Há tanto tempo que não te via. E ele respondeu-me então que ela seja bem-vinda. E, portanto, posto isto, identificar, eu acho que é muito importante, porque estarmos a zeros e deixarmos que a ansiedade escale sem rumo, acho que é perigoso. Claro. E sendo uma recaída, não é fixe não estares prevenida. Portanto, reconhecer os sintomas acho que é importante. Eu reconheço os sintomas e automaticamente tento partilhar com quem eu acho que me compreende melhor. Ou seja, procurar esse amparo, neste caso o meu marido. Caso não consiga fazê-lo, recorrer à única pessoa que me pode amparar, não é? Que sou eu mesma. E aí começar um processo de, em primeiro lugar, não tentar negar que aquilo está a acontecer. Isso é a pior das coisas que se pode fazer. Eu tive anos em que sentia ansiedade e a primeira coisa que eu pensava é: eu não acredito que estou a sentir isto outra vez. Pá, eu não acredito que estou a ter uma crise outra vez. Pá, isto é absurdo, não é? Então agora é completamente diferente. Ok, estou a sentir isto outra vez. Já sabes como é que isto funciona. Bora lá resolver. Isto vai acabar. Portanto, é finito. A crise, por pior que seja, é finita. E estas coisas todas, pá, depois há estratégias, claro, há a estratégia de olhar para os dedos das mãos, olhar para as mãos, ficar concentrada nas mãos, ir buscar um cubo de gelo e ficar a vê-lo derreter nas mãos. Esse tipo de estratégias, claro que para outros níveis de crise de ansiedade, que sabemos que há pior, eu também já dei para mim a respirar num saco de papel, não é? Aquilo que se vê nos filmes. Acho que é mindset, não é? Aquele momento em que tu decides vamos parar, recentrar e, mais uma vez, tudo é prática. É isso mesmo. Tenho aqui uma história engraçada para te contar. Primeira vez que eu vim para a rádio, eu tinha estado a pintar a minha paredes e isto trata-se de ansiedade pequenina, na altura. Na altura já tinha tido ataques, mas nessa altura foi mesmo, eu vou para a rádio. Eu tinha pintinhas brancas no meu cabelo, não sei se o Rui percebeu na altura, espero que não. Mas eu pensei, vou para a rádio, ok. Estive a pintar paredes. As mãos também se notava assim alguma coisa, tentei disfarçar, está-se bem. Depois quando eu chego a casa e conto isso ao Ricardo, o que tu estavas a dizer que o André te disse, não sei se
mesmo agora que tu estavas a dizer com o André. De ser bem-vinda. Sim. O Ricardo usou umas palavras parecidas, mas depois disse-me assim: é rádio, não é televisão. Tipo, podias ir com o cabelo todo pintado com tinta de parede, mas tipo, é rádio, não é televisão. Está tudo bem. E isso descontraiu-me de tal maneira, quando foi o meu parto, ele também me descontraiu muito com essas coisas. Isso é bom. Não é... Ou seja, é distrair mesmo o cérebro para... Sim, não, para na altura acabar com isso. Eu acho que nesse exemplo, então, acho que é lindo ver como é que a cabeça de uma pessoa mais ansiosa funciona, não é? Que é, tu nem sequer puseste a hipótese, ou seja, nem pensaste nesta questão da imagem. Foi tudo, não paraste para pensar, não, espera aí, isto nem sequer está em causa. Exato. Eu pedi vir de pijama para a rádio, percebes? Mas eu vou acrescentar um nível de dificuldade. Força. O próximo nível é começares a pensar, e se fosse televisão? Pois. Que é tipo, ok, funcionou para isto, então, mas e se fosse trabalhar a ansiedade aí? Boa. Sim. Quando uma coisa te faz sentido nos teus processos mentais, pensar a seguir, ok, então e o level up disto, qual é que é? Como é que eu posso aumentar aqui o nível de dificuldade? Então, e se fosse televisão, o que é que teria acontecido? O que é que tinha acontecido? Tinhas madeixas brancas no cabelo, está tudo bem. E qual é que é o pior cenário? Está tudo bem, só que não. Exato. Olha, Mariana, não sei se queres acrescentar alguma coisinha. Não, quero-te agradecer. Gostei muito mesmo. Obrigada. Obrigada, tive muito gosto em vir aqui, tive muito gosto em saber que dei aí uma luzinha verde para desmistificar a terapia, e isto pega-se. Se tudo correr bem, pega-se. Bem ou mal. Tem que se falar disto. É verdade. Não, mas tem-se mesmo, e também por causa disto que surgiu isso. Se calhar se eu não tivesse ansiedade, não teria esta ideia, não é? Porque normalmente a gente faz aquilo que passa por ela. Mas pronto, surgiu e cá estamos e vamos ver. Pronto. Que bom. Obrigada. Obrigada eu. E para quem nos está a ouvir, se quiserem acompanhar em vídeo no YouTube, na Sister FM, e ouvir-nos continuamente todas as quintas-feiras em 95.5. Obrigada.